Continuando o artigo 84 da Constituição Federal, nós estamos falando das competências do Presidente da República. Compete privativamente ao Presidente da República ainda nomear os magistrados, nos casos previstos nessa Constituição, e o advogado-geral da União. Os magistrados, nós falamos um pouco sobre ele. Ele nomeia, portanto, esses magistrados, nesses casos previstos. E ainda o AGU, o Advogado-Geral da União. Lembrando, então, que o Advogado-Geral da União também é nomeado pelo Presidente da República. 17. Nomear membros do Conselho da República nos termos do artigo 89, 7º. Os membros do Conselho da República devem ser brasileiros natos. Um brasileiro naturalizado não pode ser membro do Conselho da República. Só que, e tome cuidado, o Conselho da República não é escolhido exclusivamente pelo Presidente da República. Somente 1/3 dos membros, como nós veremos no artigo 89, inciso 7º. Observe, portanto, a nota aqui do artigo 7º, o artigo 89, inciso 7º. 6 cidadãos brasileiros natos com mais de 35 anos de idade, sendo 2 nomeados pelo Presidente da República, 2 eleitos pelo Senado Federal e 2 eleitos pela Câmara dos Deputados, todos com mandato de 3 anos, vedada a recondução. Então, este é o Conselho da República. Observe o seguinte: o Presidente da República nomeia 2 nomeados, ele não elege, ele nomeia, ele sozinho. 2 são eleitos pelo Senado Federal e 2 eleitos pela Câmara dos Deputados. 3 anos, vedada a recondução. Estes 6 compõem o Conselho da República. 18. Convocar e presidir o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional. Estes 2 órgãos de conselho aí são somente brasileiros natos. E o Presidente da República vai convocar e será o presidente dele nas reuniões. Lembrando mais um detalhe: a decisão do Conselho da República e do Conselho de Defesa Nacional é opinativa, ela não vincula o presidente. O Conselho da República decidiu X, o presidente pode optar por Y, é opinativa somente. 19. Declarar guerra no caso de agressão estrangeira autorizado pelo Congresso Nacional ou referendado por ele, quando ocorrida no intervalo das sessões legislativas e nas mesmas condições, decretar total ou parcialmente a mobilização nacional. O mais importante aqui: quem declara guerra é o Presidente da República, não é o Conselho, não é o Tribunal o Superior Tribunal de Justiça, não são as Forças Armadas. É o Presidente da República que declara a guerra no caso de agressão estrangeira. O Congresso Nacional autoriza se for durante a sessão legislativa. Se for durante a sessão legislativa, o Congresso Nacional vai declarar a guerra. Se for no intervalo, naquele período de férias que o Congresso Nacional tem, o presidente vai declarar a guerra e o Congresso Nacional vai referendar, vai fazer um referendo. Posteriormente, então, vai referendar, vai aprovar essa declaração de guerra. Isso é o mais importante para nós guardarmos para a prova aqui. 20. Celebrar a paz, autorizado ou com referendo do Congresso Nacional. Aqui já é o inverso. Em caso, um exemplo aqui: cessou a agressão armada, cessou aquela atitude de invasão estrangeira, o Presidente da República pode pôr fim no estado de sítio, na declaração de guerra, e celebrar a paz. Lembrando que neste caso aqui pode ser com autorização do Congresso Nacional ou com referendo, pode ser antes ou depois, desde que haja ali a aprovação do Congresso Nacional, não importa se é antes ou depois, pode ser anterior pela autorização ou depois referendado. 21. Conferir
condecorações e distinções honoríficas. O presidente da República vai condecorar pessoas quem ele achar que deve receber. Nós temos aí um quadro, um fato histórico, quando Jânio Quadros, se não me engano foi ele mesmo, que condecorou Che Guevara. Então foi um exemplo aqui de condecoração do presidente da República. 22. Permitir, nos casos previstos em lei complementar, que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente. Imagine um país, umas forças armadas de um país transitando pelo Brasil para atacar outro país, por exemplo. Isso pode acontecer? Pode. Nos casos previstos em lei complementar. Deve ter uma lei complementar do Congresso Nacional para disciplinar essa situação. Portanto, as Forças Armadas transitarão no território nacional ou vão permanecer aqui temporariamente. Isso pode acontecer por decisão do presidente da República. Compete ao presidente da República permitir isso, mas deve haver uma lei complementar do Congresso Nacional que vai disciplinar essa situação. Como isso vai acontecer? 23. Compete ainda ao presidente da República enviar ao Congresso Nacional o plano plurianual, o projeto de lei diretrizes orçamentárias e as propostas de orçamento previstos nessa Constituição. Eu já falei que enviar ao Congresso Nacional. Plano plurianual é o PPP, enviado no primeiro ano do mandato do presidente. Lembrando que o presidente da República, durante o seu primeiro ano de mandato, ele ainda ele vai governar com o PPP, o plano plurianual, do presidente anterior. Ele vai enviar naquele primeiro ano a projeto de PPP para o Congresso Nacional, que vai começar a valer a partir do segundo ano de seu mandato. Então, é o plano plurianual. E a lei de diretrizes orçamentárias e as propostas de orçamento estão previstas, serão encaminhadas anualmente ao Congresso Nacional pelo presidente da República. Se você quiser entender mais esse assunto, tem a lei de responsabilidade fiscal nessa mesma plataforma de vídeo. Lá no vídeo 2, se eu não me engano, eu falo sobre isso melhor. 24. Prestar anualmente ao Congresso Nacional, dentro de 60 dias após a abertura da sessão legislativa, as contas referentes ao exercício anterior. 2014, após 60 dias que o Congresso Nacional começou a funcionar, no prazo de até 60 dias, ele vai enviar a prestação de contas de 2013, de 1º de janeiro de 2013 até 31 de dezembro de 2013, é o exercício anterior. Será enviado, portanto, a prestação de contas ao Congresso Nacional. A Câmara dos Deputados faz a tomada de conta, o Senado Federal julga as contas do presidente da República. 25. Promover e extinguir os cargos públicos federais na forma da lei. Nós vamos pegar esse 15 aqui, inciso 15, e vamos voltar lá no inciso 6º. Nós vamos colar esse inciso aqui embaixo para a gente entender dentro do contexto. Olha, compete ao presidente da República aqui, como nós vimos, prover e extinguir os cargos públicos federais na forma da lei. A lei vai disciplinar esse provimento e extinção de cargos. Então, olha, compete, mediante decreto, eu falei sobre isso, organização, funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa, nem criação ou extinção de cargos públicos. Aqui é mediante decreto. Olha a letra B. Dispor mediante decreto sobre a extinção de funções ou cargos públicos. Não são órgãos. Olha agora o que diz o que nós acabamos de ler. Prover e extinguir os cargos públicos. Aqui, olha, provimento e extinção na forma da lei. Na forma da lei. Será observado, portanto, a lei, então, não é mediante decreto. Então, para a sua prova, olha,
nós temos dois casos de extinção de cargo público. A extinção aqui, mediante lei, e a extinção mediante decreto. O decreto ele vem abaixo da lei. Então, portanto, o presidente da República pode extinguir cargos públicos mediante decreto. Ele pode, a Constituição diz isso. Agora, prover não. Para prover cargos públicos é só por lei. Prover cargos públicos será observada a lei. Ele pode prover segundo a lei, extinguir segundo a lei, e pode extinguir mediante decreto. Agora, prover somente conforme a lei. Deve ter uma lei que criou o cargo público, aí sim ele vai dar provimento a este cargo. Continuando, nós paramos aqui no 15 e vamos lá agora para paramos no 25, nós vamos para o 26 agora. Editar medidas provisórias com força de lei, nos termos do artigo 62. Editar medidas provisórias. O presidente da República, em caso de relevância e urgência, poderá baixar medidas provisórias com força de lei. A medida provisória não é uma lei, mas ela tem força de lei. E conforme os termos do artigo 62 da Constituição, elas devem, conforme o artigo 62, ser remetidas ao Congresso Nacional para que seja convertida em lei. E se ela não for convertida em lei no prazo de 60 dias, podendo ser prorrogável mais uma vez por 60 dias, ela perderá sua eficácia. E o Congresso Nacional vai disciplinar todos os efeitos daquela medida provisória. Chegou o prazo de 40 dias, ainda não foi votada a medida provisória, ela entrará em urgência. Ela entrará então em urgência na Câmara dos Deputados e vai trancar todas as pautas para que ela seja votada então. Ou melhor, para que ela seja aprovada ou não e convertida em lei. Lembrando ainda que é vedada a edição de uma mesma medida, a reedição de uma mesma medida provisória ali naquela sessão, ali no Congresso Nacional, se ela não for aprovada naquele prazo de 60 dias prorrogável, uma vez por mais 60. Por decurso de prazo, ela não pode ser votada ali na mesma sessão legislativa. Não é legislatura. Legislatura, 4 anos. Sessão legislativa é 1 ano. Então, naquela mesma sessão legislativa, aquela medida provisória não poderá ser votada novamente se ela perdeu por decurso de prazo. Então, compete privativamente ao presidente da República editar medidas provisórias. Cuidado, em caso de urgência, ou melhor, em caso relevância e urgência, são pré-requisitos, a relevância e a urgência. Exercer é o 27, exercer outras atribuições previstas nessa Constituição. Isso é lógico, tudo aquilo que for trazido pela Constituição de competência do presidente da República, ele deverá, é competência dele. Agora, o que vai cair na sua prova e você vai acertar, e seus concorrentes, muitos deles vão errar, é isso aqui que está no parágrafo único. O presidente poderá delegar as atribuições mencionadas nos incisos 6, 7 e 25, ou melhor, 6, 12 e 25, primeira parte, aos ministros de Estado, ao Procurador-Geral da República e ao Advogado-Geral da União, que observarão os limites traçados nas respectivas delegações. Pessoal, quando nós entramos aqui no artigo 84, nós dizemos o quê? Que compete privativamente. Eu não disse que compete exclusivamente. A doutrina diz que exclusivamente não pode ser delegado. Agora, aquilo que é privativo pode sim ser delegado. E aqui nós estamos falando um caso de delegação. O presidente da República, se ele fosse prover um cargo público, imagine quantos milhares de cargos públicos federais. Se ele fosse dar provimento a todos os cargos públicos, ele não faria mais nada. Então ele delega essas funções. Então ele delegar algumas funções, por exemplo, o presidente da República, então vamos ler de novo, poderá delegar as atribuições mencionadas nos incisos 6. Vamos lá para o inciso 6º.
Sexto, dispor mediante decreto sobre a organização e funcionamento da administração pública federal, quando não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos. E letra B, extinção de funções ou cargos públicos quando vagos. Ele pode delegar essas funções. Então, é a primeira. Nós vamos lá para o 12 agora. Nós vamos para o inciso 12, que é a segunda delegação. Conceder indulto e comutar penas com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos em lei. Essa também é outra que pode ser delegado. E a última é 21, não melhor, não é esse, 25, prover cargos públicos federais na forma da lei. E o extinguir, olha aqui, nós vamos voltar lá então no que nós acabamos de ler, olha aqui, o 25, primeira parte somente. Aqui você vai acertar. O presidente da República pode delegar o provimento de cargos públicos federais. A extinção, não. Ele não pode delegar a extinção de cargos públicos federais. A extinção de cargos públicos federais é atribuição exclusiva do presidente da República. Extinção de cargos públicos federais é atribuição exclusiva do presidente da República. Ele pode delegar o quê? Prover cargos públicos, extinguir cargos públicos somente o presidente da República. Então, o presidente da República poderá delegar, dispor mediante decreto sobre o funcionamento do funcionalismo público. Depois tem lá o 12, que fala sobre conceder indulto e comutar penas com audiência, se possível. E o 25 agora, prover cargos, extinguir, não. Primeira parte. Aí ele pode delegar quem? Aos ministros de Estado, os seus ministros, ao Procurador-Geral da República, ao Advogado da União, que vão observar os limites traçados nessa delegação, nesse ato que o presidente da República delegou a eles essas funções, essas atribuições, estarão limitados lá o que eles podem fazer ou não. E aqui nós terminamos o artigo 84, no próximo daremos início falando do artigo 85, das responsabilidades do presidente da República. Muito obrigado e até a próxima.